Queridos, eu tenho falado com vocês nesses dias sobre surpreender ao Senhor e tenho desafiado você lendo textos que foram marcantes de pessoas que surpreenderam com a sua fé ou com a sua oração, com atitudes, com ofertas. Foram pessoas que surpreenderam ao Senhor, que foram tomando atitudes por conta própria. E isso foi chamado... Olha, Jesus falou daquele centurião, olha, eu nunca vi tanta fé. Aquela mulher que veio falando sobre a sua filha que estava endemoniada, Jesus disse, olha, que seja feito conforme a tua fé. Porque pessoas surpreendem. Talvez você diga, mas como é que pode alguém surpreender a Deus? Deus é Deus. Não é essa a questão. Deus é Deus. Mas as pessoas, elas extrapolam, elas vão a mais. O caso de Jó. Viste meu servo Jó? Sabe, o cara extrapolou, homem reto temente a Deus que desvia-se do mal. Quer dizer, num mundo tão corrompido, pessoas extrapolam. Daniel, o texto diz que Daniel orava a Deus 3 vezes ao dia. Era um grande administrador, administrava por volta de 120 províncias. Imagina uma época que você não tem computador, que você não tem nada, e o camarada consegue administrar 120 cidades, vilarejos, cidades para aquela época. O texto diz que ele orava 3 vezes ao dia ao Senhor, por isso Deus o capacitava, Deus investia sobre a sua vida e ele se destacava cada vez mais. Então eu quero estimular você, meu irmão, que a gente pode surpreender com a nossa fé, com a nossa oração, com a nossa oferta. Quando aquela mulher trouxe 2 pequenas moedas, Jesus chamou e disse, olha, vem cá, deixa eu explicar. A maior oferta foi dessa mulher. Por quê? Porque ela tomou iniciativa. Todas as vezes que nós tomamos uma iniciativa, nós impactamos e podemos ser bênçãos nas mãos do Senhor em nome de Jesus. Hoje eu queria terminar esse tema falando sobre surpreender, suportando a injustiça, suportando a oposição. Eu queria ler com você em 1 Pedro capítulo 2, versículo 20, diz assim, porque que glória será esta, se pecando, sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo bem, sois afligidos e sofreis, isto é agradável a Deus. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra e dá-me graça, Senhor, para ajudar esse povo. Queremos enfrentar e sermos muito bem-sucedidos e abençoados, porque guardamos a tua palavra. Senhor, nós te amamos, muito obrigado. Usa a minha vida em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deixa eu reler aqui o versículo 18, 19 e 20. Vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência, para com Deus, sofra agravo, e padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando, sois esbofeteados e sofreis? Mas, se fazendo bem, sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus. Se você passa por uma injustiça e você suporta a injustiça, isto é agradável a Deus. Amém, queridos? Olha, nós temos 2 filhos, quando os nossos filhos eram pequenos. Então, a Priscila pegava alguma coisa do Moisés, ou Moisés pegava da Priscila, e aí dava aquelas encrencas de irmãos. E aí um deles vinha falar, porque a Priscila pegou meu brinquedo. Eu falei, tá bom, então vou resolver isso. E o que você fez? Eu bati nela. Ora, a partir do momento que ele sofreu uma injustiça e ele revidou e ele bateu, perdeu a razão. Perdeu a razão. Mas quando um sofre e sofre sem revidar, isto é agradável
a Deus. É o que nós lemos aqui. Ora, se você está sofrendo uma injustiça, uma perseguição, e você não deu lugar à ira, você não pagou mal com mal, isto é agradável a Deus. Lembre-se que o Senhor é a nossa justiça. Para a gente compreender melhor esse texto, eu quero ler com você no livro de Romanos, no capítulo 12, eu quero ler a partir do versículo 11. Olha o que diz aqui. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai na oração. Você quer surpreender a Deus com as suas atitudes, com o teu comportamento? Suporte a injustiça. Suporte. Olha a situação de José do Egito, que foi vendido pelos irmãos, mas não se revoltou contra Deus. Foi colocado na casa de Potifar, ali ele cresceu, daí veio aquela mulher tentando seduzi-lo, ele suportou aquela tentação, foi parar na prisão injustamente, mas não blasfemou contra Deus, não se revoltou contra Deus, suportou. Suportou. Olha a situação de Jó, que injustamente não havia assim, um motivo palpável, camarada reto, temente a Deus, desviava-se do mal e passou por uma situação horrível. A própria esposa disse, você continua fiel a esse Deus? Amaldiçoa esse Deus e morre. Ele disse, mas se nós recebemos o bem, não vamos receber também o mal? Nos versos anteriores diz assim, Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Olha o que diz a palavra de Deus, se você sofre injustamente, isso é agradável a Deus. Olha o que nós lemos aqui, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Comunicai com os santos as suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis, diz o texto. Vou ler outra vez, porque na verdade a gente tem vontade de dizer que cai um fogo que consuma e a gente fica esperando que alguma coisa horrenda aconteça, porque aquela pessoa foi injusta conosco, porque aquela pessoa ela nos machucou muito. Mas o texto diz, se você sofre o agravo e você suporta, isso é agradável a Deus. Olha o que diz aqui, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram, sede unânimes entre vós, não ambicioneis as coisas altas, acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos, não torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira, porque está escrita, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Como é que nós podemos surpreender, superar toda essa injustiça? Eu queria destacar algumas coisas. Primeiro, maturidade. Maturidade. Cresça, meu irmão. Cresça. Quando era menino, eu falava com o menino, mas quando eu cheguei a ser homem, deixei das coisas de menino. Larga a mão de ser chorão, para de ficar lamentando e murmurando. Maturidade. Ah, porque puxaram meu tapete. Ah, meu irmão, infelizmente, sempre vai haver pessoas más,
Sempre vai haver pessoas que vão tentar tirar a nossa paz. Sempre vai haver injustiça sobre as nossas vidas. Maturidade. Maturidade. Seja firme, maturidade. Declare que só o Senhor é Deus. Suporte. Foi dessa maneira que José do Egito suportou. Foi dessa maneira que Daniel suportou a cova dos leões. Seus amigos suportaram. Maturidade. Por favor, cresça. Segunda questão que eu queria deixar para você, lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 58, diz assim: sede firmes e constantes. Tem um verso lá em Provérbios que diz assim: se te mostrares fraco no dia da angústia, você não vai vencer nada. Firmes, constantes, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Como diz o texto aqui, suportando o mal. Se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. Vença o mal com o bem, suportando. A outra ideia da palavra suportando é suporte. Seja você bênção nas mãos do Senhor. Oração, fé, atitudes. Meu irmão, como é que você pode surpreender a Deus? Com um comportamento, suportando a injustiça, entendendo que maior é aquele que está sobre a tua vida. Ele é a nossa vingança, Ele é a nossa justiça, Ele é o Senhor dos senhores, Rei dos reis, Ele é maravilhoso, Ele é aquele que faz muito além do que pedimos ou pensamos. A glória da última casa é maior do que a primeira. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele é o Senhor. Surpreenda ao Senhor com maturidade. Levanta a tua cabeça, declare quem Ele é na tua vida. Maturidade, firme, constante. Suporte o mal. Seja bênção nas mãos do Senhor. Oração, fé, atitudes. Queridos, receba isto em nome de Jesus e vamos viver grandes coisas. Eu tenho dito, meu irmão, que a gente decide viver uma vida com Deus e lá na frente a gente vai ver o resultado. Quando nós aprendemos desde o início do nosso ministério, a gente aprendeu a confiar em Deus. Quando eu digo a gente, eu digo eu e a tia Eliana, a gente aprendeu a não se vingar. O que eu posso fazer? Como é que eu vou me defender se as pessoas... Não, vou entregar nas mãos do Senhor. A gente aprendeu a dizimar com generosidade, abençoar vidas. E tudo que nós fizemos ao longo desses anos, hoje nós estamos colhendo. Nosso nome, nosso ministério, tudo isso é graça. A nossa família, tudo isso é graça. Os nossos netos, graça, 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 graça. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando eu digo para você, poxa, surpreenda ao Senhor, surpreenda com a sua fé, com a sua oração, não pagando mal com mal, maturidade, firme, constante. Ah, não aguento mais, dá vontade de chutar tudo, meu irmão. Nós não vamos chutar em nada, nós vamos confiar no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Deleita-te também no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração, em nome de Jesus. Tá bom, queridos? Deus abençoe, guarde a palavra, receba em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, eu te agradeço por essa oportunidade de compartilhar a palavra. Senhor, que a tua bênção esteja sobre cada vida. Senhor, completa esta palavra, Senhor, com sinais, prodígios, milagres. Nós te amamos, ó Pai, e dependemos de ti. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Você foi abençoado com essa palavra? Coloca aqui, eu fui abençoado. Eu recebo. Declare isto em nome de Jesus. E lembrando que eu pedi para você colocar um versículo aqui. Você que ainda não entregou seu coração para Jesus, eu quero convidar você a entregar agora. Entrega o teu coração a Jesus. Eu quero que você repita uma oração comigo, depois eu quero orar com você em nome de Jesus. Feche teus olhos
e diga assim: Jesus, entra no meu coração, perdoa os meus pecados, muda a minha história. Eu preciso de Ti, em nome de Jesus. Eu vou orar por você, Pai, que a Tua bênção esteja sobre cada vida. Estende as Tuas mãos, que haja milagres, milagres, em nome de Jesus. Salva, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe. Você que fez esta oração, escreve aqui: eu orei, e que Deus abençoe muito a sua vida, em nome de Jesus.